Ataque funcional, será que existe? Se sim, qual que é a diferença do ataque posicional? Tudo bem, pessoal? Comigo aqui, Gabriel Fortucci. Você está no canal Entre Linhas do Jogo, um canal dedicado a ajudar as pessoas a entender melhor o jogo de futebol. Muito se tem criado polêmica nas redes sociais sobre o termo ataque funcional. De onde surge esse termo? Bom, para falar um pouco do ataque funcional, a gente tem que falar sobre o ataque posicional. O ataque posicional ele pode ser visto sob dois ângulos: o ângulo da literatura clássica e o ângulo mais recente, de classificação mais recente. O da literatura clássica coloca o ataque posicional como sendo uma maneira de atacar onde você leva em consideração apenas a quantidade de jogadores envolvidos na jogada e a predominância de passes. Consequentemente, também o tempo em que esse ataque se desenvolve. É posicional, então, quando você tem um predomínio de passes horizontais, quando você tem muitos jogadores participando e quando você leva mais tempo para poder chegar ao gol adversário. Porém, qual que é o problema dessa classificação? O problema é que ela é muito ampla. Ou seja, eu não preciso necessariamente ser um Guardiola para poder estar praticando essa maneira de atacar. Por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus não tinha nada de jogo de posição, como o Guardiola, e valorizava demais a posse de bola. Foi o time que mais teve posse de bola no Campeonato Brasileiro de 2019. E será que o Jorge Jesus era adepto do jogo do Guardiola? Claro que não. Eram maneiras totalmente diferentes de você estar atacando. Então, veio o questionamento recentemente: por que classificar essas duas maneiras do mesmo jeito? E o motivo é muito simples, porque o termo ataque posicional ele é muito confundido com o jogo de posição. E a literatura, de uma maneira geral, ela foi difundida aqui no Brasil, nas redes sociais, coincidindo com o momento em que o Guardiola estava em alta no Barcelona, depois no Bayern de Munique. Tudo aquilo que o Guardiola fazia era o certo. Tudo aquilo que era anti-Guardiola era o errado, principalmente depois do 7-1, que também coincidiu com esse momento dessas duas coisas. Da literatura em alta, principalmente advinda de Portugal, e a questão também guardiolismo em alta aí pelo mundo. Só que o que acontece? Surgiu recentemente nas redes sociais, uns anos atrás, através de um perfil que não quer se identificar, uma classificação muito interessante, uma nova abordagem sobre a classificação, sobre os ataques. Aquilo que a literatura clássica estava pregando. Ele traz o termo ataque funcional como sendo uma maneira alternativa da gente classificar a maneira de atacar. Realmente não é um termo que está nessa literatura clássica portuguesa, nos manuais do jogo, mas ele traz uma nova abordagem para a gente olhar a maneira de classificar os tipos de ataque. E eu fiz uma apresentaçãozinha rápida aqui na tela do meu computador, que eu vou convidar vocês para irem lá e depois a gente vai comentar sobre isso. Então a gente tem aqui um time como o Manchester City, né, sob posse de bola. 1-2-3-5 ou 4-1-4-1, os laterais aqui por dentro, os meias aqui no meio espaço, centroavante e os pontas aqui bem abertos. Qual que é a função desse pessoal que está atrás do bloco defensivo do adversário? Fazer a bola chegar entre as linhas. Qual que é a função do pessoal que está entre as linhas? Desequilibrar, criar jogadas de finalização. Essas são as duas funções básicas desse tipo de ataque. Qual o nome desse tipo de ataque? Posicional. Por quê? Porque os jogadores precisam ficar distribuídos pelo campo para dominar os espaços. Para que dominar os espaços? Para você atrair o rival para uma região do campo. Então a gente está pegando o rival amarelo aqui que marca por zona, então a gente vai atraí-lo para o lado direito do nosso ataque, para a gente poder desequilibrar em outra região do campo. Por exemplo, com essa jogada de amplitude, onde esse número 11 consegue progredir no campo e finalizar ou fazer uma jogada de assistência para quem entra na área. A gente pode também mover um jogador específico rival através desse método. Olha só, o número 9 vem, atrai o número 3 e aqui o número 10 fica com espaço para poder receber e finalizar. Então, é uma outra possibilidade. A gente pode mover o bloco defensivo inteiro do adversário ou apenas um jogador. Uma coisa interessante, ó,
O desenho tático ofensivo precisa estar mantido. Pode haver trocas entre os jogadores? Claro que pode. Então, o ponta pode fazer a troca com o lateral pode fazer a troca com o meia, mas você sempre vai ter uma manutenção do desenho tático. Os pontas, eles quase nunca se associam um com o outro. Isso é muito importante a gente entender. Vai ter momentos em que isso aqui vai acontecer, vai ter aproximação? Claro que vai, mas só que é predominante nesse tipo de ataque? Claro que não. A gente precisa analisar a predominância, ou seja, aquilo que acontece na maior parte do tempo. E na maior parte do tempo, dentro desse estilo de ataque, você vai ter os jogadores posicionados para poder receber bola no espaço. E mesmo que não estiverem jogando, eles estão atraindo a atenção do adversário. Jogando, quando eu falo, é com bola, tá bom? Olha só, esse número 11, por exemplo, pode estar atraindo a atenção desse lateral, e esse número 10, quem sabe não pode receber uma bola nesse espaço aqui, em condição de progredir. É muito importante você jogar sem bola, é muito importante aqui você dominar os espaços, guardar a sua posição, mas o desenho tático ofensivo, esse 2-3-5, precisa ser mantido para que você domine essas lacunas do campo. Vamos para um outro exemplo agora totalmente diferente de ataque, onde é possível também você manter a posse de bola por bastante tempo. Olha só, um 4-2-3-1, onde esse meia vem flutuar, esse lateral sobe porque a bola está desse lado, esse volante aproxima um pouquinho, esse fica mais centralizado, esse meia entra para fazer a função de segundo atacante junto com o centroavante, esse zagueiro abre um pouquinho, esse vem para o meio e esse lateral equilibra pelo lado esquerdo, formando um terceiro zagueiro. Você não tem amplitude, você não tem a intenção aqui de dominar espaço nenhum, você quer resolver a jogada através de tabelas, triangulações nesse lado do campo onde a bola está. E apesar de a gente ter dois laterais, olha como eles estão fazendo funções diferentes. E olha só como há uma assimetria de um lado para o outro. A gente viu no exemplo anterior que independente de onde a bola está, você vai ter uma distribuição racional dos espaços. Aqui não. Aqui, se a bola estiver desse lado, tudo muda. Olha só, esse lateral sobe, esse lateral, esse zagueiro já faz uma função diferente, porque ele estava no centro, agora ele vai passar a ficar do lado esquerdo, esse lateral fica e forma o zagueiro pelo lado esquerdo, esse volante vem, esse volante equilibra, esse meia flutua, esse meia vem aqui também participar da jogada de flutuação e você tem esse meia entrando aqui para fazer função de segundo atacante no segundo poste e junto com o centroavante. Dependendo de onde a bola está, você muda totalmente a função dos jogadores. Então, um jogador faz várias funções durante o jogo, a depender da posição da bola. Isso é muito importante. Por isso que o nome desse ataque é ataque funcional. É possível você manter a posse de bola e ter uma posse de bola altíssima fazendo esse tipo de ataque também. E nem por isso ele tem que ser chamado de ataque posicional. A filosofia e a intenção de se atacar aqui é totalmente diferente do exemplo que a gente viu. Então vocês viram que o termo ataque funcional ele surge de uma maneira bem diferente da gente classificar os ritmos de ataque. Por quê? Aqui a gente não está considerando apenas a quantidade de jogadores envolvidos no ataque, o predomínio dos passes que estão sendo dados, a gente não está levando em consideração isso. A gente está levando em consideração a estruturação da equipe. Como que a equipe se comporta em função das posições ou em função das funções? Qual que é o predominante no papel dos jogadores que estão escalados dentro daquele time, daquela equipe? É isso que a gente leva em consideração e é daí que surge o termo ataque funcional. Então, a gente precisa se atualizar também em relação aos termos. Por quê? Porque a literatura clássica, se você for pegar para ver esses livros que chegam no Brasil de manual sobre o jogo, todas as referências que mostram a classificação dos tipos de ataque, defesa e tudo mais, tem mais de 20 anos. Aí eu pergunto para vocês, será que em 20 anos o futebol não mudou em absolutamente nada? Continua o mesmo? Eu acho pouco provável. A gente precisa tirar da nossa cabeça esse argumento de que só o que está na literatura é o certo. O que não está na literatura, o que não foi defendido por uma banca, o que não foi defendido por pessoas que estão na universidade não vale nada. A gente sabe que, não só no mundo do futebol, mas nos diversos segmentos da vida, estudo científico produz ciência sim, mas tem muito interesse financeiro por trás dos estudos científicos. Então, a gente precisa abrir um pouco mais o nosso leque, parar de ficar interpretando apenas aquilo que está
na literatura ou que não está na literatura como certo ou errado. A gente precisa abrir um pouco mais o nosso leque, a nossa visão. E esse é o principal argumento das pessoas que falam que o ataque funcional não existe, né? De que não está na literatura. Mas, na verdade, até está. Não, talvez, documentada como se deva, mas está. A gente pegar, por exemplo, um documento da FIFA sobre algumas Copas do Mundo, a gente já vê uma maneira diferente dos sul-americanos de atacar que a própria FIFA descreve nesse documento sobre a Copa do Mundo. Eu vou tentar encontrar, e se eu encontrar eu vou colocar aqui nas descrições embaixo do vídeo para vocês poderem dar uma olhada. Tá em inglês, mas acredito que é muito rico para vocês poderem estar vendo. Então é interessante isso, é interessante a gente estudar o futebol através de uma visão um pouco mais ampla, não só sobre aquilo que a literatura de universidade diz sobre o futebol. As coisas devem ser desenvolvidas da prática para a universidade e não o contrário. E muita gente usava o ataque funcional, principalmente na América do Sul, sem dar um nome para ele. Às vezes as coisas no futebol, elas são executadas sem um nome específico, de uma maneira inconsciente até, mas estava aí. Alguém observou tudo isso e descreveu um nome para essa maneira de atacar, através das predominâncias que se tinham, como vocês viram no vídeo que eu trouxe. Então é isso, eu quero saber a sua opinião. Me escreve aqui nos comentários o que você acha, se você concorda com o termo ataque funcional, não concorda, se você concorda com essa maneira de estudar futebol de uma maneira um pouco mais ampla, não focando e não acreditando apenas no que está descrito na literatura universitária só porque foi defendido por uma banca ou coisa do tipo. Me fala a maneira que você estuda futebol. É sempre bem-vindo, vários pontos de vista por aqui. E me fala também o que você quer ver nos próximos vídeos. Seu pedido é sempre visto por mim e pela minha equipe para a gente escolher os próximos temas. Um grande abraço!